vai saber disso, mas nós estamos aqui prosseguindo o nosso seminário do NAIA. Hoje, na tarde de hoje, nós temos uma mesa para discutir políticas culturais e temos 3 convidados, né? 3 professores, o professor Alexandre Barbalho, da Universidade do Estado do Ceará, também participa do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, a professora Lia Calabre, aposentada, né, Lia, da Fundação Casa de Rui Barbosa, e que atua na Universidade Federal Fluminense, e também o professor Luiz Augusto Rodrigues, também da Universidade Federal Fluminense. Então, pessoal, a nossa proposta é ter uma mesa participativa, né? A ideia é que a gente possa trocar ideias e dialogar em torno das questões apresentadas, mas nós começamos com uma fala inicial de cerca de 20 minutos de duração. Claro que podemos passar um pouquinho, não há problema nenhum, né? Então, de cada um dos 3 convidados, eu vou estar aqui mediando. Começaremos pelo Alexandre, depois a Lia e depois o Luiz Augusto. Combinamos aqui a ordem alfabética, decidimos pela ordem alfabética há pouco. E, enfim, e depois disso nós teremos uma rodada para responder questões, né? Para questões que possam aparecer. Então, antes de cada convidado, eu vou controlar o tempo aqui, né? Vou avisar vocês sobre o tempo, mas fiquem à vontade, né? Podemos passar, como eu disse, de 20 minutos. E antes de cada convidado falar, eu faço uma breve, sucinta apresentação, até porque o resumo, né, do trabalho de vocês já está presente no site, né? Temos aqui vários alunos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, dos 2 programas de comunicação de pós-graduação do NAIA, e também de vários outros programas da UFPA que têm acompanhado o seminário. Então, a gente começa com o professor Alexandre Almeida Barbalho, doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, né? Pós-doutor pela Universidade Nova de Lisboa, e que que vem da História, né? O Alexandre possui licenciatura em História pela Universidade Estadual do Ceará, bacharel também em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, e que, como eu disse, tem um doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas, que é um programa bem conhecido na área da comunicação, pela Universidade Federal da Bahia. O Alexandre, como eu disse, é professor adjunto do curso de História e professor permanente dos programas de pós-graduação em Sociologia e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará e em Comunicação pelo programa da Universidade Federal do Ceará. E também é colaborador no programa de pós-graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, aliás, junto com Luiz Augusto e Lia, aqui presentes. O Alexandre tem experiências e tem pesquisa na área de política, cultura e comunicação, né? Atuando principalmente em pesquisas sobre política cultural, política de comunicação, mídia e cidadania, mídia e minorias, mídia e política, e atualmente começamos um diálogo sobre isso, sobre sociologia das elites, né? Então, Alexandre, fica com você, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado por aceitar estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fábio. É sempre um prazer. Bom, o prazer seria muito maior, infinitamente maior, se nós estivéssemos aí em Belém, né? Estivéssemos juntos, aí com o Luiz, com a Lia, que são amigos queridos, parceiros também como você em vários trabalhos. Tá? Então, muito grato pelo convite. Adoro Belém, você sabe disso. É sempre muito bacana estar participando das atividades que você promove, Fábio. Bom, eu preparei aqui um texto, na realidade, que eu vou tentar apresentar para vocês de uma forma meio corrida, por conta do tempo. É um artigo que eu acabei de finalizar com uma orientanda, mas mais do que orientando, uma parceira de pesquisa do nosso programa em políticas públicas, que é a Clarissa Semissato. Nós finalizamos agora um artigo que se intitula Política Cultural em Tempos de Crise, a Lei Aldir Blanc e o Sistema Nacional de Cultura. A ideia é exatamente pensar, digamos, a questão central que nos moveu nesse artigo é pensar como
E se e como a Lei Aldir Blanc, a LAB, né, como algumas vezes vou fazer referência a ela, a LAB proporcionou uma retomada nos municípios, nos estados, mas mais especificamente nos municípios, uma retomada do Sistema Nacional de Cultura, no caso dos municípios, dos sistemas municipais de cultura. Tá? Então, essa é a questão que nos move, né, que nos moveu. A Clarice ela faz uma pesquisa sobre a implantação do sistema estadual, dos sistemas municipais de cultura no Rio de Janeiro, tá? E aí, por conta dessa pesquisa dela e também pelo meu próprio interesse no sistema nacional, nós estivemos atentos aí à questão da pandemia e como essa pandemia interfere especificamente na questão dessa política, tá? Bom, um pouco para situar aqueles que não são da área ou não acompanham ou não acompanharam a política cultural nos governos Lula e Dilma, não é preciso situar que essa ideia de se criar um sistema de cultura, um sistema nacional de cultura, nos moldes, né, dos sistemas públicos que já existem e que já existiam nas outras áreas, tendo como referência principal, obviamente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Essa iniciativa ela se inicia já no início do primeiro governo Lula, no início da gestão do Gilberto Gil, à frente do Ministério, tá? Em 2003. E é interessante perceber que esse é um processo longo. 2003 é o passo inicial disso, das primeiras conversas internas ao Ministério, né? Eu não vou trazer essa trajetória para vocês. Eu posso disponibilizar para vocês, por intermédio do Fábio, do professor Fábio, um livro que eu publiquei sobre isso, que chama-se Sistema Nacional de Cultura, Campo, Saber e Poder, onde eu trago todo esse debate, eu posso disponibilizar para vocês, então fica aí guardada essa referência, se vocês tiverem interesse. Mas o importante é entender que esse é um processo longo e inacabado. O sistema não existe ainda, não é? Como implementado, até porque ele não foi regulamentado, ele já está na Constituição, é um artigo constitucional, tá? Como rapidamente aqui eu vou fazer referência, mas ele não foi regulamentado, tá? Esse artigo. Isso não quer dizer que ele não esteja sendo colocado em prática em alguns estados, em alguns municípios, a despeito desse gap, né, desse atraso aí em relação à jurisdição, tá? Em relação à questão jurídica. De qualquer forma, o sistema se propõe a implantar, em conjunto com a sociedade civil, né, um sistema de políticas públicas específico para a cultura, integrando as esferas estadual, federal, estaduais e municipais, né, e o Distrito Federal, e exige, né, por parte daqueles estados e municípios que aderem ao sistema, a criação de determinados mecanismos mínimos para o seu funcionamento. Tá? Primeiro, é um órgão gestor da cultura, pode ser um departamento, que pode ser uma fundação, que pode ser uma secretaria, mas é preciso que ele tenha autonomia para gerir a cultura, não é mesmo que ele seja um departamento de uma secretaria de educação, cultura, turismo, esporte, mesmo que ele seja um departamento, mas é preciso que ele tenha autonomia. Então, um departamento, uma fundação de cultura ou uma secretaria de cultura. É preciso que haja conselho municipal de cultura, é preciso que haja um plano decenal e o fundo, para exatamente quando o sistema estiver implantado, ocorra a transferência fundo a fundo, tal como acontece na saúde, na educação, na assistência social e etc. Tá? Esse processo, como eu dizia, foi um processo longo e ele teve que ser conquistado. Não é? Ele teve que ser conquistado inicialmente dentro do próprio Ministério, inclusive, não é? Nem todos que faziam parte, que fizeram parte da gestão, Gilberto Gil, Juca Ferreira, né? Ana de Holanda e Marta Suplicy, e depois Juca Ferreira, estou pegando aqui os ministros da cultura durante as gestões petistas, né? Não houve, principalmente nas gestões Gil e Juca, não havia um consenso, não é, em torno do sistema. Havia uma ala, não é, mais ligada a partir dos trabalhadores que defendia o sistema, até porque era uma proposta da campanha do candidato Lula, fazia parte, não é, do programa de cultura do candidato, a criação de um sistema de cultura. Então, os gestores que entraram no Ministério
ligados ao PT defendiam arduosamente a elaboração e a implantação do sistema, enquanto outros gestores do Ministério que não eram ligados ao Partido dos Trabalhadores, não participaram da construção do plano de cultura do candidato Lula, não viam, não é, como uma prioridade. Enfim, há uma disputa interna ao Ministério e foi preciso que essa política fosse ganha, não é, dentro do próprio Ministério. Para tanto foi necessário o estabelecimento de um saber. Eu estou falando aqui, fazendo referência, obviamente, à lógica Foucaultiana, não é? Foi preciso um saber que se pusesse, um saber sobre o sistema, né, que pudesse, portanto, possibilitar poder àqueles que detinham esse lugar de fala. Tá? Então, houve uma construção, e aí eu faço referência a Lia Calabre, que vocês vão daqui a pouco escutá-la. A Lia fez parte de um grupo de consultores, não é, que ajudou a construir esse saber, né? Um grupo do qual também tive o privilégio de fazer parte. Uma vez conquistado esse espaço mínimo no interior do Ministério, foi preciso conquistar agora o espaço para fora do Ministério, ou seja, a interlocução do Ministério com a sociedade, não é? Com gestores municipais, estaduais, com os agentes do campo cultural em todo o Brasil. Então, foi um segundo processo de conquista dessa política. Tá? Elaborei uma pesquisa em um determinado momento que está nesse livro, que, como eu falei, posso estar disponibilizando para vocês, onde me interessava ver exatamente o seguinte: a despeito, né, de uma crescente adesão dos estados e municípios, em determinado momento, todos os estados brasileiros aderiram ao sistema, tá? E quase, se não me falha a memória, agora quase 2.000 municípios também, né, aderiram ao sistema em todo o país. Bom, eu tinha esses dados quantitativos em mãos, mas me interessava perceber como esse sistema tinha sido visto, né? Tinha sido visto pela sociedade, e não pelos dados, algo que os dados quantitativos não me davam. Ok? Então, eu fiz uma pesquisa que começa um pouco antes da terceira Conferência Nacional de Cultura, tá? E termina, na verdade foram duas pesquisas em dois momentos distintos. A primeira, não é, antes pegando a terceira Conferência Nacional de Cultura, e a segunda pegando o final da terceira conferência até o final do governo Dilma. Não é? E nessas duas pesquisas, onde eu analisei um corpo de discursos que eu reuni a partir de uma coleta, não é? Pela internet, eu reuni um corpo gigantesco de notificações com a palavra-chave Sistema Nacional de Cultura. Né? Tudo que ia saindo na internet com essa notificação, eu ia compondo o banco de dados. E fiz uma análise desse discurso a partir da teoria do discurso, que tem como base os trabalhos de Ernest Laclau e Chantal Mouffe. Eu não vou entrar nesse debate teórico, tá? Teórico-metodológico, explicar como é que se faz isso, não vem ao caso aqui, nós não temos tempo. Mas eu fiz uma análise, portanto, desse material, e o que foi interessante foi chegar à conclusão de que o Sistema Nacional de Cultura foi recebido de forma hegemônica no país inteiro. Não é? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que os agentes culturais, os agentes públicos, né, os gestores de cultura e prefeitos, não é? Poder legislativo, os vereadores, que eu acessei, né, os discursos desses diversos agentes Brasil afora, e eu estou falando literalmente de Brasil afora, né, de todos os estados, de todas as regiões do país, tá? O que eu percebi, né, que eu concluí, é que havia uma adesão e muito pouco antagonismo em relação à proposta do sistema. Inclusive naquelas prefeituras e estados cujos governos eram de oposição à conjuntura política que estava em âmbito federal. Tá? Ou seja, mesmo os prefeitos que eram de partidos de oposição ao governo Lula ou ao governo Dilma, ou de governadores que eram de oposição ao governo Lula ou ao governo Dilma, os seus secretários de cultura, seu gestor de cultura, defendiam o sistema. Não é? E a defesa do sistema se dava a partir de 3 palavras-chave, ou 3 pontos nodais, recorrendo aqui a uma das categorias da teoria do discurso.
esses discursos articulavam em 3 categorias principais. Era a ideia de democracia, né, a partir principalmente da palavra participação, a ideia de institucionalização das políticas culturais, ou seja, o Sistema Nacional de Cultura, os sistemas estaduais, os sistemas municipais possibilitavam maior participação e, portanto, fortaleciam a democracia cultural. Segundo, esses sistemas fortaleciam a institucionalização da cultura como política pública, não é? Ou seja, transformando as políticas públicas em políticas de Estado e não em políticas de governo. E o terceiro ponto nodal é a ideia do financiamento, certo? Ou seja, a possibilidade que, por meio do Sistema Nacional de Cultura, houvesse repasse de verbas fundo a fundo, ou seja, do Ministério da Cultura para as secretarias estaduais e secretarias municipais, isso também é um valor, é um ponto nodal dos discursos, não é, que apoiavam, naquele momento, o Sistema Nacional. Bom, a questão é que, com o impedimento da presidenta Dilma, as políticas culturais em âmbito federal entraram em um declínio que já estava ocorrendo. Esse declínio não foi inaugurado pós-impedimento, né? O governo Dilma, o primeiro, já apresenta uma queda de investimento na cultura, já apresenta uma certa instabilidade, não é? Pois nós tivemos em um governo, em 4 anos, duas ministras, né, que foi a Ana de Holanda e a Marta Suplicy, ou seja, já não era o mesmo momento tão favorável que tinha sido nos governos Lula, né, nas gestões Gil e Juca. Então já havia, de fato, uma queda, um processo, não é, decrescente da força do Ministério. Mas essa queda se acentua na gestão Temer e, como nós estamos acompanhando agora, ela, não é, cria um precipício na gestão atual, como revela, inclusive, a extinção do Ministério, que é criada uma secretaria, né? Não vou narrar essa história, vocês todos estão acompanhando, mas uma secretaria que já foi ligada a 2 ministérios, está no segundo, e que já teve vários titulares, ou seja, um grau de estabilidade altíssimo. Isso, obviamente, se reproduz, se reflete nas próprias políticas de âmbito federal e, como um efeito cascata, nos âmbitos estaduais e municipais. Isso para dizer, portanto, que o Sistema Nacional de Cultura e os congêneres estaduais e municipais entraram num processo muito lento de atuação. O Sistema Nacional de Cultura não foi extinto, ele ainda existe, tá? Mas o ritmo de adesão dos municípios e dos estados ao sistema diminuiu bastante. Volto a dizer, ele continua ocorrendo. Bom, isso era um contexto que nós vimos, governo Temer, primeiro ano do governo Bolsonaro. Entra agora a questão extemporânea, não é? Aquilo que não estava previsto, que é a pandemia, tá? E a pandemia, todos sabemos, ela teve um efeito muito forte sobre o setor cultural, né? Foi, como diz os próprios agentes, foi o primeiro a fechar e possivelmente vai ser o último a sair desse processo, tá? E diante desse contexto, houve todo um movimento por parte do campo cultural brasileiro, dos agentes ligados ao campo cultural, no sentido de reivindicar uma política específica para a da cultura. Esse processo resulta na LAB, né, na Lei Aldir Blanc. Okay? Bom, a Lei Aldir Blanc, ela não exige, ela exige que os estados e os municípios que tenham aderido ao sistema nacional, ok? Mas exige, né, um determinados tipos de controle que estão muito ligados às demandas que o sistema fazia, né, que o sistema faz aos estados e municípios. Por exemplo, a existência de um conselho municipal que possa fiscalizar o cadastro, né, um sistema de cadastro, que era também uma das exigências, apesar de não ser uma das principais exigências dos sistemas municípios, né, que era um sistema de indicadores culturais, que, portanto, demandava a existência de cadastros estaduais e municipais. Então, a lei exige que haja um conselho para fiscalizar a aplicação dos recursos e que haja o cadastro, né, que os agentes, que as instituições culturais estejam cadastradas. Tá? Então, essas duas demandas, essas duas exigências da lei, essa é a hipótese do nosso trabalho, não é? Elas reativaram, Brasil afora, o sistema, não é? A adesão ao sistema.
ou a adesão ao sistema ou a retomada do sistema naqueles municípios que tinham aderido, mas que tinham deixado de lado a implementação daquilo que era fundamental, né, para a lei, ou que estavam implementando isso de uma forma muito vagarosa, certo? Mais uma vez, não nos interessava, a mim e a Clarissa, nesse contexto, os dados quantitativos, ou seja, não interessava ver quantos municípios tinham retomado ou recriado os seus conselhos municipais, quantos municípios tinham, inclusive, nesse contexto, aderido ao sistema, tá? Mas, retomando aquela pesquisa que eu tinha feito anteriormente, entender os discursos, não é? Ou seja, a questão era, tanto tempo depois, não é? Após o impedimento, após um governo totalmente contrário, antagônico, que é o atual governo, totalmente antagônico aos governos petistas, né? Haveria ainda espaço, haveria ainda uma legitimidade no campo cultural brasileiro, no campo político-cultural brasileiro, em relação ao Sistema Nacional de Cultura? Não é? E se sim, quais valores, quais pontos nodais, quais palavras-chave articulavam os discursos em torno desse processo? Ok? Então, com essa questão, nós fizemos o mesmo levantamento de notificações na internet entre 29 de junho, exatamente quando a LAB foi promulgada, e 30 de novembro. Né? Nossa pesquisa terminou em 30 de novembro. Por quê? Porque é o momento onde a lei já está sendo implementada. Então, todo o debate em torno da lei já foi feito. Né? Agora é o momento, inclusive, de críticas que já estão surgindo à lei, à implementação da lei em vários estados e municípios. Mas esse é assunto para outra conversa nossa em outro momento. Ok? Então, nós fizemos um levantamento dessas notificações e analisamos os discursos, né? Os discursos que foram reunidos nesse processo. Fábio, quanto tempo eu tenho só para me organizar aqui no que eu ainda posso abordar? Porque diga, Fábio. Alexandre, nós temos 15 minutos de fala, você pode falar, a princípio teria mais 5, mas pode estender um pouco mais, não tem problema nenhum. Não, eu vou preferir que a gente faça um debate, dá mais tempo de debate. Então, né? Então, na realidade, o que eu poderia trazer a mais nesses 5 minutos é um conjunto de falas, não é? Um conjunto de falas dos agentes culturais, que é que eu estou chamando de agentes culturais? Artistas, produtores, não é? Os agentes do campo cultural. Ou as falas dos próprios gestores, sejam os prefeitos, sejam os gestores, secretários de cultura, os presidentes de fundação, os chefes de departamentos, tá? Ou seja, um conjunto de falas para que pudesse exemplificar, o que pudesse respaldar o que eu vou concluir. Ou seja, eu vou pular esse conjunto de discursos. Espero que esse artigo esteja publicado aí no próximo ano, então, quando tiver, também eu passo para o Fábio a referência e quem tiver interesse vai poder acessar depois, né? Eu acho que ele vai estar sendo publicado aí até meados do ano que vem. E vou chegar, então, à conclusão que nós tivemos, a conclusão que nós tivemos ao analisar esse discurso. E, bom, eu não diria que seria uma surpresa, porque uma das hipóteses da nossa pesquisa era de que aqueles valores que eu tinha identificado ali em meados do governo Dilma, no período do primeiro governo Dilma, né, no período da terceira conferência até o final do governo, aqueles valores permaneceriam, não é? Aqueles valores permaneceriam no campo cultural. E o que foi possível detectar, primeiro, sem entrar na questão quantitativa, mas foi muito claro, foi muito perceptível, não é, nos dados levantados, a retomada, de fato, dos conselhos municipais que estavam parados, ou da criação de novos conselhos, a criação dos cadastros, certo? Então, todos os municípios estavam criando seus cadastros, porque isso era uma exigência, tá? Mas nós também vimos municípios que passaram a aderir, não é, que aderiram ao sistema após a lei, vimos municípios criando fundos de cultura, ou seja, toda uma ativação daquelas instituições ligadas ao sistema. Isso foi muito perceptível, tá? Mas volto a dizer, nós não trazemos dados quantitativos.
E, junto com esses dados, né, com essas informações, essa percepção desse processo, os discursos que nós coletamos, né, as posições dos sujeitos, né, nesse discurso, se articulavam em dois pontos nodais, tá? Em dois pontos nodais, que eram os mesmos pontos nodais, dois dos três pontos nodais que eu tinha identificado anteriormente. O ponto nodal democracia e o ponto nodal institucionalização. É interessante que o ponto nodal financiamento, apesar de nós estarmos falando de uma lei de repasse de fundo, não foi o mais premente, não surgiu, não é? Não surgiu como elemento articulador dos vários discursos, certo? Então, a gente criou a tabela aqui. Bom, também devo dizer que, se naquele momento a palavra-chave que eu utilizei para recolher os artigos foi Sistema Nacional de Cultura, nessa abordagem que nós fizemos agora, foram duas palavras-chave, né? Sistema Nacional de Cultura e Lei Aldir Blanc. Então, as notificações tinham que ter essas duas palavras-chave. Não podia ter uma sozinha, não podia ter a outra só. É exatamente a articulação entre esses dois elementos, né, que nos interessavam. Essa articulação que nos interessava. Bom, e aí, para finalizar, não é, nós montamos um quadro onde listamos os elementos que se articularam em torno de cada um desses dois pontos nodais. Então, eu vou ler esses elementos para finalizar aqui a minha participação. Então, em torno da democracia, quais elementos, ou se nós não quisermos usar essa terminologia da teoria do discurso, mas quais palavras-chave secundárias se articularam com essa palavra-chave principal, democracia. Então, nós vimos que era recorrente na fala, no discurso, a ideia de debate, a ideia de reunião, a ideia de engajamento, participação, movimentos culturais, legitimidade, diálogo, união, colaboração, direito à cultura. Então, são palavras-chave que nós articulamos em torno desse ponto nodal, democracia. Em relação à institucionalização, nós temos as seguintes palavras-chave: investimento, que não deixa de fazer, obviamente, ligação com a ideia do investimento financeiro, mas aqui no contexto estava muito mais ligado à questão da institucionalização das políticas culturais. Investimento, avaliação, implementação, estratégia, fortalecimento, desenvolvimento, regulamentação. Tá? Então, para finalizar, foi esse contexto que nós conseguimos, né, captar na pesquisa. Ou seja, mesmo após tantos anos de criação e de esforço de criação do Sistema Nacional de Cultura e de um processo digamos, de desresponsabilização do Estado na área da cultura em âmbito federal, é impressionante, não é? É impressionante como essa política, Sistema Nacional de Cultura, Sistema Estadual de Cultura, Sistema Municipal de Cultura, permanece forte entre os valores presentes no campo cultural brasileiro, no campo político-cultural brasileiro. Tá? Obviamente que como se trata, não é, dentro da teoria do discurso, de uma questão de hegemonia, o próprio entendimento desse sistema ele não é assegurado, ele é um campo de disputa, certo? E o que nós deveremos observar ao longo desses 2 próximos anos, até as eleições presidenciais, me parece, uma disputa em torno desse e de outras políticas, como o Plano Nacional de Cultura, né? Como indica o projeto de lei que foi aprovado, né, que prorroga por mais 2 anos a vigência do Plano Nacional, que se encerraria, não é, esse ano. Ele tem mais 2 anos de sobrevida, e me parece que esses 2 próximos anos serão um momento de antagonismos fortes na área da política cultural brasileira. Então é isso, é um pouco a contribuição que eu queria trazer para vocês, para a nossa conversa hoje à tarde. Tá? Obrigado, pessoal. Fábio? Olá, gente.
Desculpem, ficou instável minha internet, eu acabei caindo aqui da sala. Bom, então, mas podemos retomar, já estabilizou. Alexandre, muito obrigado pela tua fala. Já apareceram algumas perguntas. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, até pelo celular. Está sendo transmitido pelo YouTube, pelo site, pela plataforma, e é um perfeito exemplo assim, da multiplataformização da vida, né? Então, bom, vamos passar agora, conforme combinado, para ouvir a Lia Calabre, né? Uma breve apresentação da Lia. A Lia é graduada, mestre e doutora em História, né? Doutora em História e mestre também pela Universidade Federal Fluminense, onde atua hoje, e graduada em História pela Universidade Santa Úrsula. A Lia foi pesquisadora titular e também coordenadora do setor de políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, entre 2003 e 2019, e também foi presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa de 2015 a 2016. Onde atuou, né, como organizadora do Seminário Internacional de Políticas Culturais entre 2010 e 2019. Atualmente, a Lia é coordenadora da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão. Ela é professora do mestrado profissional Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa e é professora também do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense. Também atua como professora colaboradora nos MBAs de Gestão Cultural e Produção Cultural da Fundação Getúlio Vargas. Bom, Lia, está com você a palavra. Muito obrigado por estar aqui conosco. E lembrando a quem está nos assistindo que podem mandar perguntas por onde quiser, redes sociais, site. E, Lia, está com você. Muito obrigado. Aqui, Fábio, muito obrigada pelo convite. Como disse Alexandre, né, assim, é um prazer estar e seria muito, muito maior o prazer se estivéssemos aí em Belém com vocês, mas é muito bom estar nessa mesa com você, com o Luiz, com o Alexandre, enfim, parceiros, né, de tantas iniciativas e de tantos estudos. É interessante, para discutir a questão democracia, inclusão social e políticas culturais, eu retomei uma experiência do final, próximo né, entre 2009 e 2010, que é a experiência do microprojeto Mais Cultura, e que, de alguma maneira, vai dialogar, quer dizer, tem trança vários diálogos com as questões que Alexandre colocou, da institucionalidade, também das disputas internas do próprio Ministério, do enraizamento de determinadas ideias e questões nos territórios e que também nos ajuda a entender a conjuntura, quer dizer, a forma com que a Lei Aldir Blanc foi construída, né, foi proposta no legislativo, foi discutida no legislativo, né, a questão da participação como um todo. Então, eu vou rememorar um pouco, né, eu trouxe um artigo que tem como objeto principal a experiência microprojetos, né? E começo, nunca é demais, lembrando lá que, né, na Constituição brasileira está garantido lá que o Estado vai garantir, né, os plenos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional a todos, né? A ideia dos microprojetos era exatamente promover uma ação, um conjunto de ações que, de alguma maneira, fazia cumprir a questão dos direitos culturais, saía das linhas tradicionais de financiamento, das leis de incentivo, saía das linhas menos tradicionais e muito ativas naquele momento, dos editais nos quais, dos editais formais nos quais estava o Cultura Viva, e articula uma outra alternativa de financiamento, que era a categoria de prêmio, né? E era uma forma de chegar
né, produtores individuais, a pessoas físicas, na sua grande maioria, ao interior, em formatos simplificados. Na verdade, era o aprofundamento de uma série de discussões sobre como chegar ao Brasil profundo, como chegar às pequenas cidades, como chegar aos pequenos empreendimentos que não necessitavam de grandes montantes de recursos, mas que com um pequeno apoio poderiam se manter, implementar, se renovar, e é interessante que eu vou intercalar o texto, eu separei algumas falas, né? O projeto ele foi implementado ao longo de 2009, ele teve, no caso do microprojetos para a região, e eu vou especificamente aqui trabalhar com os da região do semiárido, que foi o primeiro edital, a gestão da chegada desses recursos, das candidaturas e da chegada desses recursos foi feita pelo Instituto ligado ao BNB, né? Então, usando a expertise do Banco do Nordeste para atender com editais simplificados a região do Nordeste, ela atingia todos os estados do Nordeste, mais uma parte de Minas e uma parte do Espírito Santo, sendo que não todos os municípios do Nordeste, só os municípios que estavam na região do semiárido, né? Ele era um projeto que estava casado com uma série de projetos do governo federal como um todo, para além da cultura, para a área do semiárido, né? A gestora do projeto, e eu cito, né, ela falava o seguinte sobre o projeto, que o Mais Cultura integrava a agenda social do governo federal e que ele era estruturado para responder aos desafios impostos pela nova política social, notadamente a de enfrentamento das desigualdades sociais e do fortalecimento do papel central da cultura no desenvolvimento, no reconhecimento como direito social. E é interessante que, como era um primeiro projeto, um projeto piloto, foi feito ao longo do desenvolvimento do edital, do desdobramento do edital, foi feita uma pesquisa de campo e vários proponentes foram entrevistados para que a gente pudesse entender, e eu, de alguma maneira, integrei, né, o grupo da pesquisa à distância, né? Ela foi feita mais presencialmente, mais coordenada no BNB, especificamente na sede, né? Especificamente no Centro Cultural principal do BNB, no Ceará, em Fortaleza. Né? Mas a gente a gente conseguiu capturar, na verdade, uma série de falas e impressões sobre essa chegada desse recurso federal nesses lugares onde outros recursos não eram possíveis. Por exemplo, um proponente do Piauí, né, era um proponente sobre música e sobre as tradições locais do sítio lagoense, disse o seguinte, né, que a música tem um poder muito forte, como a arte em geral, de passar para as pessoas o reconhecimento de cada um estar no lugar seu, de ter a sua importância, a sua capacidade, né? E isso é uma transformação social muito grande. E aí, talvez, a gente reunindo esse conjunto de expressões e desdobramentos, talvez a gente entenda por que, frente a tantos processos de descontinuidade, as sementes dos processos participativos de chegada de recursos, de institucionalidade, tenham criado raízes fortes. Elas podem até não ter, elas podem não estar floridas, elas podem não estar viçosas, mas elas criaram raízes, elas se enraizaram nas regiões.
né? Bom, Alexandre já falou, né? A partir de 2003, na verdade, o Ministério da Cultura começa um trabalho intenso para elevar o nível orçamentário do Ministério. O projeto era chegar a 1% da União, ele não chega efetivamente, mas você produz um discurso, um engajamento numa intensidade bastante significativa. Alguns programas, como o Programa Cultura Viva, especificamente, chega ao país inteiro. O Ministério quase triplica, na verdade, seu orçamento e consegue, em parcerias com uma série de outros ministérios, ora com o Ministério do Trabalho, ora com o Ministério da Justiça, trazer recursos e fazer projetos realmente intersetoriais, onde, inclusive, muitas vezes a operação, o produto, o elemento principal do projeto era a cultura, mas a gestão dos recursos não necessariamente eram do Ministério da Cultura. Isso, inclusive, aconteceu com o Mais Cultura nas escolas, né, onde os recursos eram administrados e geridos pelo Ministério da Educação e não pelo Ministério da Cultura. Dentro dessa busca de uma linha de investimentos de recursos públicos, fazendo com que eles chegassem aos que mais precisavam, o Ministério se engaja no Programa de Aceleração do Crescimento, né, no PAC, proposto ainda pelo presidente Lula, com o projeto, com a linha Microprojetos Mais Cultura, né? O primeiro edital teve como foco a região do semiárido, o segundo edital teve como foco a Amazônia Legal, o terceiro edital regiões periféricas de grandes centros, né? A utilização de estratégia dos editais, prêmios e ações regionalizados já vinha sendo praticado pelo Ministério da Cultura. E é interessante que, de certa forma, o desenho que se propõe, de certa forma não, de forma, né, bastante coerente, o desenho que se propõe para a distribuição do recurso da Lei Aldir Blanc é exatamente o mesmo desenho, é o desenho do sistema, onde você, novamente, aciona as secretarias de Estado, as secretarias do município e fortalece reativa, né, a questão da institucionalidade local, né? A ideia, na verdade, era ter, né, e se teve como parceiros os governos estaduais e os governos municipais. E aí é interessante uma outra fala de um outro proponente, agora do Maranhão, de um grupo de capoeira, né? Ele diz: nesses 25 anos de capoeira, nunca tive nenhum acesso à verba pública. Foi até uma surpresa muito grande ver que, pela primeira vez, a gente conseguiu alguma coisa ligada ao governo. Para cá, isso é raro, é difícil, né? E essa ação estava tendo como parceiro a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual. É importante a gente lembrar que a opção, né, que o lançamento de editais, concessões de prêmios, isso já era utilizado, por exemplo, pela Funarte, pela Fundação Nacional de Arte, lá nos anos 70, mas isso teve uma descontinuidade muito grande ao longo dos anos 90, especialmente no período mais intenso de governos neoliberais. E a retomada disso no governo Lula foi bastante intenso, inclusive com recursos adicionais de grandes parceiros como a própria Petrobras, o que provocou efetivamente um aumento não orçamentário direto, mas um volume de recursos. Se a gente somar o volume de recursos investidos por fontes diretas na cultura, isso aumenta significativamente o volume de recursos. Especificamente para o programa
de aceleração do crescimento, em 2007, estava planejado que o Mais Cultura ia destinar 4 bilhões e 700 mil até o final de 2010, o que é um volume de recursos bastante significativo, pensando que cada projeto acessaria um recurso máximo de 10 salários mínimos. Então, um acesso, um volume de projetos beneficiados bastante significativo, né? E o programa tinha como objetivos, né? Ela tinha 3 objetivos básicos: ampliar o acesso aos bens e serviços culturais e meios necessários para a expressão simbólica, promovendo a autoestima, o sentimento de pertencimento, a cidadania e o protagonismo e a diversidade. Um outro que falava sobre o espaço, né? Qualificar o ambiente social das cidades e meio rural, ampliando a oferta de equipamentos e meios de acesso e expressão cultural. E o tripé, na verdade, também econômico, que era a ideia de gerar oportunidades de trabalho, emprego e renda para os trabalhadores, microempresas, empreendimentos solidários no mercado cultural. E é interessante também a gente recordar que, nesse momento, o BNB tinha várias linhas de microcrédito, inclusive testava a linha de microcrédito para a cultura, né? Então, tem um conjunto de, digamos assim, expertises sendo exercitadas especificamente nesse projeto, né? Foram incluídas entre as metas iniciais do projeto, né? Do Mais Cultura, né? Zerar o número de municípios brasileiros sem biblioteca pública, ampliar o número de pontos de cultura. O grande diferencial do programa é que ele estava, de fato, visando a ação com estados, municípios e Distrito Federal. Era, na verdade, inclusive na fala do Juca Ferreira, um primeiro exercício, um exercício mais efetivo, um ensaio para o Sistema Nacional de Cultura, né? Ele fala, né, que os microprojetos são, na verdade, uma das mais expressivas ações voltadas à federalização, democratização e desconcentração das políticas públicas na área de cultura. Isso está numa fala do Juca em 2010. Né? E as ações elas eram articuladas através de câmaras técnicas. Né? É interessante a gente lembrar que esse diálogo com esses múltiplos atores e agentes culturais, ele começou a ser aberto, implementado e ampliado lá em 2005 com a primeira Conferência Nacional de Cultura. Então, a gente já vinha exercitando com os encontros, com as teias, com as comissões dos pontos de cultura estaduais, nos grandes municípios também municipais, com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Você vinha exercitando diálogos mais federativos, né? E o Ministério realmente vinha realizando um esforço, né, num grau minimamente razoável para a federalização das políticas. Uma outra fala de um outro proponente sobre a importância dos microprojetos, tem um momento em que ele fala assim, que além de só aprender arte, né, que não é só isso, o aprendizado da arte ele é um projeto sobre mosaicos, né, sobre colchas de mosaicos. Ele diz que, além de aprender a arte, o projeto e a chegada do recurso tem uma preocupação com que as pessoas conheçam mais sobre o próprio lugar em que elas estão, que elas se sintam pertencentes a esse lugar e ativas no lugar,
não simplesmente passivas. O Microprojetos foi efetivamente lançado no segundo semestre de 2009, pela Secretaria de Articulação Institucional, a SAI, do Ministério da Cultura, com o apoio da Funarte e o BNB, como eu já falei para vocês, né? E as secretarias estaduais ficaram responsáveis pela divulgação e pela formação das comissões julgadoras locais. Então, a ideia era também descentralizar, diferente de programas anteriores, né, as comissões julgadoras. O objetivo era claro, era fomentar artistas e grupos artísticos independentes, pequenos produtores. A ideia é que, né, os protagonistas ou beneficiários diretos, preferencialmente, fossem jovens, de 17 a 29 anos, residentes na região do semiárido. O prazo de execução do projeto era de 12 meses e o valor máximo era de 30 salários mínimos. Eram de 30 salários mínimos da época. Isso em 2009 correspondia a um teto de R$ 13.950, que para alguns pequenos municípios, inclusive alguns municípios do semiárido, era um volume de recurso muito grande. Por exemplo, o projeto de oficina de indumentária do Bumba Meu Boi no Maranhão, né, dá para a gente o seguinte depoimento. Assim, olha, eu deixei de pedir recursos para a prefeitura. Eles nunca podem, nunca têm. Com o projeto Mais Cultura, nós compramos o nosso material e não precisamos pedir mais nada a ninguém, né? O boi sai esse ano. Os primeiros relatórios gerados pelo projeto revelaram que foram comprometidos no primeiro edital recursos em torno de 13,5 milhões, atendendo 850 municípios, ou seja, 63,8% dos que podiam participar, porque podiam participar do projeto, podiam fazer propostas, 1.333 municípios, né? E foram recebidos, na verdade, quase 4.000 projetos, sendo um pouco mais de 1.200 selecionados. E os recursos eles foram distribuídos de maneira mais ou menos equivalente ao número de municípios de semiárido que cada estado tinha na tentativa, porque, por exemplo, né, acontecem coisas curiosas. Na Bahia, todos os municípios que podiam propor projetos propuseram. No Maranhão, não. No Piauí, não. Então, se fosse pelo volume de recursos, alguns estados captariam praticamente todo o recurso, se ele não fosse distribuído por região. Ainda assim, em alguns estados, os recursos sobraram e o que a gente teve foi o remanejamento de parte desses recursos para estados, inclusive, como a Bahia. Né? Então, enfim, foram construídos instrumentos, foram feitas oficinas, foram produzidos CDs, foram produzidos DVDs. Danças tradicionais tiveram espaço com danças contemporâneas, brincadeiras como boi, folia, cacuriá, tiveram incentivos diversos nas roupas, nas saídas, nos registros. Né? Tem vários projetos de registros, projetos de cinema na praça. Houve um trabalho ultra integrado de algumas secretarias municipais e os atores locais, por exemplo, numa cidade específica, um município especificamente do Ceará, os proponentes disseram que a secretaria
se reunia, atendeu o conjunto dos proponentes, explicou, fez microoficinas para as pessoas que ainda não tinham, mesmo que os projetos fossem muito simples, muita gente não tinha experiência para fazer o projeto, né? E eu queria terminar para a gente, né, conversar um pouco com uma reflexão, né, pensando nessa riqueza, nessa dinâmica, nessa diversidade de alguns projetos, alguns muito conhecidos como Cultura Viva, alguns menos conhecidos, mas não menos importantes, como o microprojetos culturais. Eu queria trazer para a gente conversar um pouco das reflexões de um pesquisador peruano, Vitor Witt, quando ele nos diz que talvez as políticas culturais possam ser encarregadas de contribuir para a reconstituição da esfera pública, né, ao demonstrar a importância do simbólico na estruturação da vida cotidiana e buscar modificar formas sedimentadas mediante as quais interpretamos a realidade social. O processo de pandemia e a crise no setor que fez o setor ser o primeiro a fechar e o último a abrir, despertou, né, trouxe de volta também um conjunto de discussões e de ativismos que estavam um pouco, talvez, a expressão não é adormecidas, mas um pouco perplexas com o nível e a intensidade dos ataques que estavam sendo feitos contra a área das artes e da cultura, né? De alguma maneira, a pandemia e o acionamento da cultura como um elemento fundamental para a sobrevivência aos impactos, aos primeiros impactos da pandemia, trouxeram de volta, religaram, reacenderam uma série de discussões que, no ano passado e no começo desse ano, ficaram um pouco a meio de caminho frente ao volume né, ao ataque do governo, né, ao volume de fake news, ao ataque do governo contra o que se faz, o que se propõe no campo, o que se propôs no campo das políticas culturais, dos programas de diversidade cultural, enfim, isso reativou e trouxe talvez um pouco dessa discussão, e eu termino com uma outra reflexão do Vitor Witt, que ele disse que há necessidade, ou talvez urgência mesmo, de usar a cultura como um recurso para produzir mudanças sociais. Né? Segundo Vitor, a política cultural deve ser pensada, e aí, né, discutindo a partir do que ele coloca, como uma efetiva possibilidade de construir, de formar nos levar para uma sociedade mais humana, mais crítica, menos desigual nas formas de fazer, de ser, de ver e de estar. Né? O fomento à inventividade, às artes nas humanidades, prescinde da liberdade de pensamento, do estímulo à crítica consciente e da não repressão da diferença. E paramos aqui, Fábio, e continuamos no debate. Obrigado, Lia. Muito obrigado. Bom, passamos então para o Luiz Augusto, nosso terceiro convidado de hoje, né? Então, fazendo uma breve apresentação, Luiz Augusto Fernandes Rodrigues é arquiteto, né? Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense e também doutorado em história, também pela mesma universidade. O Luiz Augusto é professor do Departamento de Artes da Universidade Federal Fluminense e atua no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, o PPCult, o qual ajudou a criar e coordenou entre 2013 e 2016. Além disso, o Luiz Augusto atua no curso de Produção Cultural, bacharelado em Produção Cultural,
que também ajudou a criar em 1995 e coordenou também esse curso de 2011 a 2012. O Luiz Augusto atua na área de política e gestão cultural, tendo como linhas de pesquisa gerais as seguintes temáticas: gestão cultural, políticas públicas de cultura, cidade e cultura, modernidade e espaço universitário. E ele, além de tudo isso, coordena o Laboratório de Ações Culturais, o LABAC, da UF, criado em 1999. Luiz Augusto, muito obrigado por aceitar aqui estar conosco e está com você a palavra. Fique à vontade. Gente, boa tarde. Fábio, eu que agradeço. Tivemos a oportunidade de estar juntos quando a gente ajudou a organizar o volume 2 da coleção Cultura e Pensamento, Políticas Culturais para as Cidades. Eu, você e Renata Rocha, final da Bahia. Eu tive em Belém, uns anos atrás, acho que foi 2012, não sei, a convite da Pró-Reitoria de Extensão, inserido numa capacitação de agentes culturais. Foi uma experiência interessante também. Já deu para me aproximar um pouco da dificuldade que é a Amazônia, em termos de mobilidade, coisas assim. Bem, Lia Calabre e Alexandre Barbalho são duas figurinhas já carimbadas na minha vida, já conhecia antes de tê-los atualmente inseridos no mesmo programa do qual eu faço parte. Atualmente, os dois são professores também junto ao PPCult da UF. Estava vendo aqui, a história transversaliza, né? Vocês dois anteriores na graduação e eu no doutorado. De alguma maneira, a gente tem aí um pé nesse campo, né? É muito bom, quer dizer, ser antecedido por Alexandre Barbalho e Lia Calabre, porque eles anteciparam em detalhes diferentes do que eu vou tratar, algumas questões que eu vou retomar também aqui um pouco, né? Quando o Fábio fez o convite para tratar dessa temática, políticas culturais, democracia e inclusão, eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro, eu acho que seria interessante trabalhar um pouco, rapidamente, a ideia de política cultural, a ideia de gestão de políticas culturais, sobretudo sobre o viés de políticas democráticas e inclusivas, e depois ilustrar, mesmo que brevemente, com duas políticas que viraram lei, são mais contemporâneas, que é justamente a Lei do Sistema Nacional de Cultura, que é a lei de 2012, e a Lei de Cultura Viva, a Política Nacional de Cultura Viva, que é de 2014. Então, de alguma maneira, sob outras perspectivas, mas o que Alexandre já tratou o sistema, e ali, ao pegar os direitos culturais e trazer a questão do território, dos pontos de cultura, tem um diálogo muito interessante, mesmo que não combinado previamente por nós três, mas um diálogo interessante aí de costura das nossas falas. Eu vou tentar compartilhar aqui uns slides. Talvez eu perca a tela, mas aí alguém me confirma se está visível, tá? Tá ok? Tá ok, Luiz. Pode continuar. Estamos Beleza, direto. eu vou só, então, botar ele aqui. Não. Não sei, não sei se eu vou conseguir botar ele grande aqui, não estou vendo agora. Mas acho que assim está dando a leitura para quem está... Tá ótimo. Tá, beleza. Dá para ver perfeitamente. Então tá bom. Gente, olha só aí, o Fábio já mais do que me apresentou. Eu talvez aí só chame a atenção para dois links que estão linkados aqui embaixo. O Laboratório de Ações Culturais, ele tem um site onde eu tenho algumas publicações inseridas nele, inclusive publicações minhas que detalham um pouco mais os exemplos que eu vou trazer aqui muito brevemente. Eu coordenei um ponto de cultura de 2006 a 2012 em Niterói, aqui no estado do Rio. Foi muito interessante estar tão de perto dessa política pública, tão capilarizada, tão territorializada, e os jovens percebendo essa política chegando tão diretamente neles. E o próprio Sistema Nacional de Cultura eu ajudei a criar com apoio aqui. Quer dizer, eu criei uma metodologia para planos municipais de cultura que foi aplicada em 34 municípios também aqui do estado do Rio, uma parceria com a Secretaria de Estado de Cultura. Então, tem textos meus lá que falam dessas duas experiências, além de outros textos que estão aí no site do laboratório, inclusive algumas coletâneas, alguns selos editoriais que começamos a empreender agora, já a partir da pandemia.
Também o link da Pragmatismo, que é uma revista que eu edito desde 2011, uma revista ligada ao Laboratório de Ações Culturais e ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades. Então, fica aí o convite. Depois, se for o caso, eu deixo esses slides com o Fábio para compartilhar com quem tiver interesse aí da plateia. Tá? Começar trazendo a questão das políticas culturais, a ideia da gestão das políticas culturais. A própria ideia da gestão cultural, a ideia de política cultural, ambos como conceitos próprios. O que eu tenho me batido, gestão cultural como um conceito, que eu tenho observado, é muito um olhar sobre a gestão cultural, sempre com viés da gestão, ou uma confusão de que gestão cultural é gestão de governo, gestão de políticas governamentais. E eu tenho chamado a atenção que a gestão cultural seria uma forma do gestor lidar com a cultura, com a ênfase na cultura. Seja ele um gestor inserido, um gestor de políticas culturais, ou um gestor de espaço cultural, um gestor de projeto cultural, deixando o termo gestão cultural como um conceito próprio, que deve ser o conceito que vai nortear as ações em qualquer escala dessa outra. Mesma coisa é a ideia de política cultural, também com um acento diferente, quer dizer, tirando essa ideia de que, primeiro, política cultural são ações de governo. Elas também são ações de governo, mas elas são e devem ser, sobretudo, questões de todos. A dimensão política dos sujeitos, que deve ser, então, quer dizer, que cria políticas culturais, e que essas, então, devem ser as disputas necessárias para embasar as políticas governamentais de cultura. Ambos, seja as políticas culturais, vamos chamar de cunho comunitário, seja as políticas culturais governamentais, elas têm que partir de um conceito norteador para as suas ações. Então, além dela ser fundada nessa ideia participativa, democrática e participativa, ela tem que ter um forte norte, conceito norteador, de novo, reforçando o seu caráter participativo, e aciona recursos os mais diversos, mas o recurso não é o necessário, então não é o principal, não é o prioritário. Ver a gestão de políticas culturais a partir dos recursos, sejam eles materiais, físicos, humanos, etc., eles são necessários, mas eles têm que estar a reboque de um conceito. São necessários, é lógico. Agora, com a Aldir Blanc, com a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a gente está vendo como é que, sobretudo os municípios, não estão amparados, não estão preparados, porque eles não têm cadastros, minimamente, que é uma exigência que a lei faz. E, mais do que isso, ele não tem aquilo que deveria derivar dos cadastros, que eu espero que os municípios ampliem seus cadastros para além da Lei Aldir Blanc, transformando esses cadastros em mapeamentos efetivos, em diagnósticos das suas realidades, dos seus territórios. Então, acho que é um desafio que vai muito por conta de como é que eu entendo, e a partir de que lugar eu norteio a gestão das minhas políticas. E a partir de lugar, aí foi uma brincadeira, coincidiu, mas sobretudo, a partir de uma ideia que focaliza e que potencializa o território. O local efetivo onde as práticas culturais se constroem, se reverberam, se potencializam. Então, cada vez mais, a gente precisa de ter essa dimensão do território como a dimensão norteadora das políticas. Algumas tentativas a gente vê ampliando, a Lia trouxe aí um pouco como é que os microprojetos, ela detalhou bastante, o ponto de cultura seguramente é uma política governamental que foi capilarizada nos territórios, ela se propôs a isso nacionalmente. Depois a gente tem algumas outras iniciativas na perspectiva do Cultura Viva, dos pontos de cultura, que foi implementada no município do Rio de Janeiro e depois, mais recentemente, no município de Niterói, uma política que eles chamaram de ação local, que é ainda mais focada nos territórios, sobretudo na espontaneidade e na não formalidade dos grupos que ocupam e produzem os territórios. Então, de alguma maneira, isso está ficando cada vez mais claro, a necessidade de que as políticas culturais dialoguem diretamente, estreitamente com o território, com os territórios. Também centrando essa questão da democracia, das políticas, para além de uma democratização do acesso,
pensar que a democratização do acesso numa perspectiva muito ampla e caminhando, talvez ali vão rodar o vezes de botar mais democratização, mais democracia cultural, talvez faça bem mais sentido. Querer garantir os diferentes tipos de acesso. Nossos direitos, como a Lia falou, direitos culturais, amplamente. Direito à criação, direito à produção no campo da cultura, direito à fruição, que a princípio é aquele que é mais focado, e, sobretudo, o direito ao planejamento. E aí, de novo, os processos participativos, como os acionados pelo Sistema Nacional de Cultura, trazem um pouco essa perspectiva, essa possibilidade de acesso ao planejamento cultural de uma forma mais ampliada, mais democrática, mais inclusiva. Também pensar que, quando eu penso as políticas culturais, eu devo pensá-las que elas devem garantir diferentes tipos de acesso. Acesso físico, acesso financeiro, acesso cognitivo, acesso aos meios de produção. O que estou querendo dizer com isso? Eu já ouvi pessoas dizendo que estão do lado de um teatro onde está tendo alguma apresentação ou show musical gratuito e as pessoas não entram, porque não se sentem pertencentes àquele espaço. Então, o acesso físico está ali garantido, está do lado. Financeiro também, que é o acesso que está gratuito, mas as pessoas não se sentem pertencentes àquela prática. Porque, normalmente, a cultura é vista por um viés muito só ligado às artes, ou às artes mesmo assim, as artes mais canônicas. Precisamos também de distensionar isso. Cultura é, como aí também pegando de carona no peruano, Vitor Vich, que a Lia já citou, que eu também gosto muito, o termo que ele usa de desculturalizar a cultura. De tirar a cultura dessa sua ligação estreita só como arte, ela está para além, e cultura como elemento de transformação social. Essa dimensão política, militante que a cultura e os agentes da cultura têm que ter como foco. Bem, como eu venho, e aí é aquela coisa de professor também, né, vem tentando criar categorias, como eu venho atuando como professor nesse campo da gestão cultural e tentando reforçar a ideia de que a gente tem que jogar peso nos dois lados, sobretudo jogar peso na palavra cultura, não só na palavra gestão. Então, eu tenho utilizado para fazer esse reforço, pegando aí duas tríades de 3 eixos. Pelo viés da cultura, as dimensões estética, ética e econômica, que nada mais é do que a dimensão simbólica, cidadã e econômica que o próprio Ministério da Cultura tentou cunhar como conceito norteador a partir de 2003, para apenas, entender a dimensão simbólica é a dimensão estética, das estéticas, a dimensão cidadã é a dimensão da ética enquanto bem coletivo comum, e a dimensão econômica é a própria dimensão econômica. Para ficar aí com essa tríade, essa primeira tríade de viés, pelo viés da cultura, para não ficar, para dialogar isso com os 3 viés do campo da administração, a eficácia, eficiência e efetividade, onde eu destaco aí o peso da efetividade. Não adianta eu ser muito eficaz, ser muito eficiente, se eu estou pautando a minha gestão por valores que não são inclusivos, não são democráticos, não são valores que alimentem as práticas culturais dos sujeitos. Elas não vão ter efetividade nenhuma, enquanto uma política cultural em si, né? Então, daí o peso seria no E administrativo da efetividade. Aí, apenas ilustrando isso, para um slide mais confortável, a eficácia, essa capacidade de realizar objetivos, a eficiência, utilizá-los com produtividade, e a efetividade, implementar as ações efetivamente necessárias a uma dada realidade. Juntar, então, esses 3 eixos com os eixos do foco na cultura. O E da estética, entendimento de valores pessoais e ampliação desse repertório. Então, são as estéticas, para além das estéticas canônicas. A dimensão ética, ou seja, a busca de um bem comum, sem hegemonias, sem marcações, podemos também chamar assim. E a dimensão econômica também vista sem uma prisão de tudo tem que ser somente, mas é uma dimensão que não se pode abrir mão, que a cultura também pode. Ela não tem que ser obrigada a, mas ela também pode, ela tem a possibilidade
de gerar emprego e renda. Está aí agora essa emergência cultural mostrando como é que os trabalhadores da cultura ficaram totalmente desamparados, porque é um setor que, onde esse viés econômico, por mais que ele tenha força, ele tem muita força pelo viés da indústria cultural. O trabalho na cultura é um trabalho altamente precarizado, e está aí o resultado disso, está flagrante nas nossas realidades. Né? Então, é reforçar que essa gestão, a gestão das políticas culturais, se dê a partir dessas mediações. Quer dizer, buscando canais de participação, e aí as políticas que estão trazidas como exemplo buscaram isso, seja nos pontos de cultura, com as teias dos pontos de cultura, com os fóruns regionais, estaduais ou Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. Então, é um canal de participação, fora o próprio Sistema Nacional de Cultura, que, ao se capilarizar nas conferências e conselhos, também buscaria aí esse canal de participação, canais que avançam na perspectiva do controle social, e os conselhos devem ter esse papel, podem ter esse papel, devem ter esse papel, para caminhar na perspectiva de se conquistar a governança. Essa participação mais plena, mais visível, mais real entre o governo e a sociedade. A gente não vê isso muito acontecendo, e aí pegando aí três teóricos, três estudiosos do campo das políticas culturais, que viram, né, a trajetória das políticas culturais no Brasil sobre algumas tríades, Teixeira Coelho, identificando a época de maior dirigismo, a época do liberalismo com as políticas centradas na renúncia fiscal, ou a tentativa de democratização das políticas a partir dos anos 2000. O Albino Rubim, que vai destacar essas três tristes tradições, talvez aí o autor mais lido e muito bem colocado nessa reflexão, nessa percepção de que as políticas culturais governamentais no Brasil vivem nessa dicotomia. Ou elas são ausentes, enquanto políticas públicas, efetivamente, ou são autoritárias, ou uma grande instabilidade por conta de tanto das ausências, quanto também da troca de gestores que volta e meia acontece. A gente tem vivenciado isso de novo enormemente. O Ministério da Cultura, não extinto em 2016, mas tentado, teve de 2016 a 2018, que uns 4 ministros. Depois, agora, definitivamente extinto em 2019, ele já, além de ter vários secretários que estiveram à frente, já, inclusive, já mudou sua filiação ministerial, da cidadania, atualmente para o turismo. Ou, como Débora aponta, percebe, né, ou o Estado produtor, justamente coincidindo com os Estados autoritários, como foi na era Vargas ou na era dos militares, ou um Estado ausente, das políticas neoliberais, e aí o governo Fernando Henrique Cardoso, com o ministro Verfort, apontam isso, ou o Estado mediador, que seria essa preocupação, essa tentativa a partir do governo Lula. Me desculpe se eu detalhei muito rapidamente, que eu acho que o público não é exatamente estudioso de políticas culturais, e se achei que talvez fosse bom estar trazendo um pouco isso. E aí, pegando, então, esse foco nas políticas do Estado como Estado mediador, a gente poderia, então, pegar aí 2 exemplos de políticas culturais democráticas inclusivas, emanados a partir dos anos 2000, que apontam, então, mudanças na estrutura e na concepção de políticas públicas no campo da cultura, com reforço aos ideários de cultura como um direito, de valorização da diversidade, inclusão de novos partícipes, potencialidade de desenvolvimento econômico e etc. Conceitos, questões que transversalizam algumas das políticas que a gente vê sendo criadas, sendo constituídas. São agendas que apresentam grande potencial para a criação de condições apoiadas na ideia de diversidade cultural, mas com reconhecimento das diferenças, e na ideia de maior compartilhamento da gestão e acesso a parâmetros de planejamento participativo. E aí, então, seriam esses exemplos potenciais. Tá? A Lei 13.018, de julho de 2014, que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva,
em conformidade com o artigo 215 da Constituição Federal, e a emenda constitucional 71, de novembro de 2012, que criou o artigo novo 216-A da Constituição, instituindo, então, o Sistema Nacional de Cultura. E aí, acho que o nosso desafio é fazer com que essas leis não se tornem letras mortas e que a sociedade possa sair, de fato, do papel de beneficiária de políticas governamentais para o papel de partícipe nessas políticas, né? Consolidando canais de governança efetivamente. Tem uns minutinhos, talvez só rapidamente para ilustrar um pouquinho de cada uma. A Lei Cultura Viva é um avanço que começou como sendo um programa de governo, Programa Cultura Viva, criado em 2004, e ele vai se transformando, ao virar lei, numa agenda governamental, numa política de Estado. É uma lei que vai buscar entender melhor as questões desse universo da cultura e tentar minimizar alguns impactos negativos que o programa vinha tendo que lidar com. Um deles é a formalização exagerada que acontece nos conveniamentos. O próprio Marco Civil, Marco Regulatório da Organização Civil, Miroski, vai apontar isso e possibilitar que a gente substitua os antigos convênios por uma figura jurídica mais leve, seriam os termos de compromisso cultural, que trazem o foco dessa parceria, governo e sociedade civil, muito mais para o cumprimento do objeto em si, do que de como se deu a utilização dos recursos financeiros, até porque eles não são nada vultosos, os recursos financeiros que vêm. E a possibilidade de que se tenha um cadastro, se fortaleça um cadastro, alguma coisa que alimente o sistema de informações e indicadores, um cadastro próprio dos sujeitos e grupos que são os praticantes desse campo. É um cadastro nacional de pontos e pontões de cultura. Pontos de cultura, a ação ficou prioritária, né? Mas o Cultura Viva ele tem outras pontas, outras ações estruturantes. Ponto e pontão ficaram com maior realce, mas a ação griot, quer dizer, a valorização dos conhecimentos tradicionais, a articulação com a escola, a utilização com as novas tecnologias de cultura digital. Aí um pouco vou pular isso, a diferenciação de ponto e pontão, mas, na verdade, a ideia mínima é que o pontão é um articulador de pontos, é a perspectiva de uma ação em rede, de uma ação de compartilhamento de ações e de sujeitos em diferentes territórios. E aí, muito brevemente, mas aí o Alexandre já detalhou bastante sobre outros olhares, a questão do Sistema Nacional de Cultura. Quer dizer, que ele é firmado a partir de um acordo de cooperação federativa entre o Estado e o governo federal. Atualmente, os 27 estados já aderiram ao sistema e cerca de 48% dos municípios. Tá? A gente tem cerca de 2.664 municípios, segundo o que consta atualmente no portal do sistema. Tá? O endereço está assentado aí. Portal esse que disponibiliza, inclusive, documentos norteadores para os municípios implementarem o seu CPF, né? Suas institucionalidades mínimas, suas peças fundamentais do sistema, que é, como o Alexandre mesmo já falou, e aqui estou repetindo esse slide, mas é o último, ele vai repetir um pouquinho só, a necessidade de um órgão gestor próprio, secretaria, fundação, departamento, e instâncias de articulação, pactuação e deliberação. Seria a conferência e o conselho, essas instâncias de articulação entre o governo e a sociedade. E os instrumentos de gestão propriamente dito. O plano de cultura, o sistema de financiamento público à cultura, sistemas setoriais, como de dança, de museus, etc. E sistemas de informações e indicadores culturais, sobretudo Estado e governo federal tem que ter esses dois últimos itens fortemente instituídos, que é um programa de formação na área da cultura, inclusive formação na área de gestão da cultura, e um sistema de informações e indicadores, cuja falência a gente vê resulta nessa dificuldade que está sendo implementar a Lei Aldir Blanc por conta desse não reconhecimento, desse não conhecimento das realidades dos gestores dos seus próprios territórios.
Acho que eu corri Beto, mas fiquei bem dentro do tempo, Fábio. Acho que fiquei, não? Ótimo, Luiz. Muito obrigado. Olha só, pessoal, eu estou pensando o seguinte, eu anotei algumas questões, eu fiz uma seleção, procurei juntar algumas questões, e para sermos objetivos, o que é que eu vou copiar e vou colar aqui no chat do site as questões. Eu vou enunciar também, porque eu acho que nem todo mundo pode ver o nosso chat aqui. Aí eu sugiro, eu dividi por blocos aqui, então estou lançando algumas perguntas que apareceram para o Alexandre, tá bom? Então eu vou ler para quem está acompanhando de fora, e Alexandre, fica à vontade para responder, juntar respostas, e nós temos que ser sucintos para obedecermos ao tempo, até porque Lia e Alexandre vão dar aula daqui a pouco, então vamos observar o tempo. Então as perguntas que vieram para o Alexandre seriam as seguintes. Alexandre, você está vendo as perguntas aqui do lado? Tá? Então, eu vou ler para quem não está acompanhando aqui o nosso chat da sala. Né? Então, primeiro, você saberia dizer como o Sistema Nacional de Cultura, que é uma ação política do PT, é visto e pensado por outros partidos do campo democrático, como PSOL e PCdoB? Segunda, você pode fazer um balanço da implementação do Sistema Nacional de Cultura hoje, em termos quantitativos? Quais os obstáculos colocados pelos governos Temer e Bolsonaro para a implementação do Sistema Nacional de Cultura? Terceira, daria para fazer um cenário dos avanços e dos atrasos na implementação do sistema? Quarta, há um modelo de fundo de financiamento nos sistemas estaduais? Cada estado e município elabora o seu próprio modelo e a sua própria lei? Há um padrão? Quinta pergunta. Você não acha que as exigências de cadastro e de conselho de cultura não dificultam o acesso ao recurso para comunidades tradicionais? Muitas vezes, eu acho que cortou, mas muitas vezes no sentido de iletradas e que não têm acesso à elaboração do projeto, enfim, eu acho que deu para entender. E a sexta questão, na sua abordagem discursiva, entram as falas do debate político? Eu acho que é referente ao seu artigo, Alexandre. Quer dizer, se você disse que estava lidando com discursos, né? Então, as falas do debate político estão presentes também, ou somente dos gestores culturais? Eu entendi desse modo, tá bom? Você pode responder. Ok. Bom, obrigado pelas questões. São questões, algumas delas de difíceis respostas, mas vou tentar aqui dar algum retorno, né? A primeira, não é? Se o Sistema Nacional de Cultura é visto como ação política do PT. Veja, de uma maneira geral, quer dizer, a pesquisa que eu levantei aponta que, mesmo que ele seja visto por alguns gestores municipais, não é? Ou por alguns agentes culturais como a política do PT, isso não transparece no debate, nos discursos, não é? Que se tornaram públicos na internet, tá? Em algum momento ali no período pós-Conferência Nacional de Cultura, que é um período que antecede as eleições nacionais, né, as eleições para presidente, quando a Dilma vai se candidatar para a segunda vez, ali aparece algum antagonismo, não ao sistema, mas ao formato que o sistema estava se colocando. E aí, sutilmente, há uma ideia de que o sistema é uma forma de controle do Estado, né? É uma tentativa do controle do sistema tal como ele se encontra, é uma tentativa de estabelecer uma política estatal. E aí seria uma crítica velada, digamos assim, à política do PT, que seria uma política que propõe a participação do Estado mais, né, um Estado mais presente na condução da política cultural. Mas isso não está explícito em momento algum, nem nessa recolha de discursos que eu fiz do governo Dilma, nem agora, essa questão de fazer um sinal de igualdade, né, de reconhecimento entre PT e Sistema Nacional de Cultura está posto. Portanto, os partidos né, do campo democrático, eles até porque alguns deles, como o PCdoB, participou ativamente da construção do sistema, certo?
O PCdoB fazia parte do primeiro grupo de partidos que deu origem à candidatura do Lula e participou dos seminários que construiu o documento, né, o programa de cultura do governo Lula. Então, o PCdoB, especificamente, porque está citado aqui, não há nenhum confronto. E o próprio PSOL, né, pelo que eu tenho visto, não há nenhuma posição contrária ao sistema. Então, nem no campo democrático, nem no campo conservador, né? Eu tenho notado, eu consegui identificar oposição ao sistema pelo fato de ele ser uma política petista, tá? Isso não quer dizer que não exista. Estou dizendo que é a partir do banco de dados que eu construí, que é essa notificação, ok? Bom, você pode... Um balanço hoje do Sistema Nacional de Cultura em termos quantitativos, eu acho que o Luiz trouxe aí os dados mais atualizados, né, Luiz? Você pode confirmar que esses dados foram os últimos que você... Quem quiser esses dados, não é? Eles estão disponíveis. Aí, diga, Luiz, pode falar. São de maio, Alexandre. Pois é. Então, os dados que o Luiz trouxe na apresentação dele são os dados atualizados, mas se você quiser pegar de hoje, não é, que me fez a pergunta, no dezembro de 2020, você pode acessar a plataforma do sistema, ela está disponível, ela está operante, e você consegue tirar ali os dados atualizados do sistema. Agora, quais os obstáculos em relativos ao sistema? Não é em relativo ao sistema especificamente, é em relativo aos obstáculos relativos às políticas culturais de uma maneira em geral, não é? O que você tem, o que nós observamos no governo Temer e no governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro mais do que no governo Temer, é um processo de desresponsabilização do Estado, não é? Ou de ataque institucional, assédio, como diria o pesquisador Frederico Silva, do IPEA, não é? Ele publicou um artigo recentemente, um trabalho onde ele vai falar de assédio institucional do governo Bolsonaro em relação às políticas públicas, tá? Então, não é sobre o sistema especificamente, mas é sobre o conjunto das políticas públicas e, no caso nosso, da de cultura, não é? Por ser mais frágil historicamente, tá? É um setor onde as políticas onde essas políticas são mais frágeis, então ele sofre mais do que outros setores que também estão sofrendo essa desparticipação, essa falta de participação do Estado, ou esse assédio institucional, para usar os termos do Frederico Barbosa da Silva. Tá? Então, os obstáculos é isso, é um processo de esvaziamento da presença do Estado, de fortalecimento das políticas, não é? De recursos, de verbas, né? Recursos tanto materiais quanto simbólicos. Às vezes a questão não é só o material, a questão também é o próprio capital simbólico que o Estado poderia estar investindo nessas políticas. Dentre elas, o Sistema Nacional. Tá? Um cenário dos avanços, dos atrasos na implementação do sistema. Bom, é preciso, nesse exato momento, a grande questão, fora esse dado, não é, conjuntural, que é o governo Bolsonaro, isso é um dado conjuntural, há uma questão que é estrutural, que impede o avanço da implementação do sistema, que é a regulamentação da própria lei. Não é? Essa lei, eu nunca sei decorar, não sei se Lia ou Augusto sabe quando é que elas foram, quando é que essa lei, eu não sei, está aqui no texto, mas não vou perder meu tempo procurando, mas desde que a lei, né, desde que o sistema está na Constituição, integra a Constituição, 216A, se não me engano, o artigo 216A, prevê a regulamentação, e essa regulamentação nunca foi feita. Então, isso, eu diria que é o principal obstáculo estrutural, fora os obstáculos conjunturais, que aí são vários, são um pouco isso que nós já trouxemos aqui de alguma forma. Tá? Há um modelo de fundo de financiamento que eu saiba não, certo? Que eu saiba não. Acho que não, a documentação que eu já abordei do sistema, ele não impõe o modelo de fundo. Eu não sei se a Lia, que teve, né, um acompanhamento mais sistemático da implantação via Casa Rui Barbosa, aponta isso, mas eu nunca encontrei um modelo, não é, de como deve ser instituído o fundo estadual e o fundo municipal. Obviamente que existem limites, existe uma legislação sobre isso, sobre os fundos, porque o Fundo de Cultura é um fundo dentro de um contexto de fundos públicos, não é? Então, ele não tem uma liberdade total de criação, tá? Existe uma legislação sobre isso, mas não há um modelo único
que se coloca. Sei? Na abordagem discursiva, eu encontrei, sim, as falas do debate público, não é? Principalmente na primeira pesquisa, naquelas 2 primeiras pesquisas que eu fiz ainda no governo Dilma, porque o tema estava mais presente, certo? Nesse momento atual, o sistema, se eu fosse comparar a quantidade de notificações, até porque também o recorte temporal é bem menor dessa pesquisa agora, né? O recorte temporal é bem menor. O recorte da outra pesquisa, das 2 outras pesquisas, foi bem maior. Então, eu reuni um conjunto de notificações muito maior e, portanto, um debate muito mais amplo, ok? Mas, obviamente, que naquele momento, que é a véspera da Conferência Nacional, terceira conferência, cujo mote da conferência era exatamente o Sistema Nacional de Cultura, o debate público em torno do sistema estava muito mais acirrado, né, estava muito mais presente na agenda política do que agora, não é? Então, nesse momento específico, eu não abordei, quer dizer, não é que eu não tenha abordado, eu não consegui pegar muito debate político, certo? Agora, eu peguei muitas falas, muitos discursos do gestor, inclusive do prefeito, certo? Mas não dentro de um debate político, não é? Por exemplo, dentro de uma discussão política, isso eu consegui ver na pesquisas anteriores, ok? Então, acho que de uma forma rápida, para não tomar o tempo dos colegas, dos meus amigos, da minha amiga, do meu amigo, Luiz e Lia, eu acho que é isso. Eu acho que deu conta aí, Fábio, dessas questões. Está fechado o seu microfone. Tá, não, aqui caiu de novo, agora a segunda vez que a gente está falando, a minha internet cai repentinamente. É um boicote comigo. Eu acho que é por causa do nome Barbalho, viu, Fábio? É preciso explicar. O meu Barbalho é de Pernambuco. Vamos contextualizar, tem uma diferença aí, né, Alexandre? Então, olha só, nós temos aqui as perguntas para a Lia, né? Eu já coloquei no chat, eu vou ler, eu estou colando também no Facebook, no YouTube, mas eu vou ler para quem não está acessando as questões por escrito aqui. Então, primeira questão para a Lia. Você poderia explicar melhor a ideia de microprojetos na área cultural? Como ela é operacionalizada? Há exemplos de municípios ou estados da federação desenvolvendo políticas desse tipo? Você acha que esse instrumento poderia ser aplicado com sucesso na região amazônica, que tem tantas semelhanças com o Nordeste? Qual a sua avaliação? Segunda pergunta. Qual a sua avaliação da categoria, aí está entre aspas, da categoria prêmio no processo cultural? Você não acha que a palavra prêmio evoca a ideia de meritocracia? Terceira, o seu artigo pode ser disponibilizado por e-mail, o artigo que você faz referência? Quarta pergunta. As deputadas Benedita da Silva e Jandira Fegali foram assessoradas por ex-dirigentes e técnicos do MINC, Célio Turino e outros. Então, a Lei Aldir Blanc, eu acho que não completou aqui, né? Os editais da Aldir Blanc seguem a mesma linha dos editais do MINC, na gestão Lula, principalmente. Próxima pergunta. Como está funcionando a Casa de Rui Barbosa no atual contexto político de desmonte e desorganização do campo da cultura pelo governo brasileiro? Última questão. Poderia nos passar uma bibliografia sobre a política do microcrédito para a cultura? Lia, com você. Bom, vamos lá, deixa eu tentar ser rápida. A ideia do microcrédito era uma ideia bastante simplificada. Você perguntou assim, se tem algum estado da federação que tenha, de alguma maneira, adaptado a ideia do microcrédito, do microprojetos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro fez o Ações Locais. O Ações Locais é mais ou menos isso. A prefeitura saiu para mapear empreendedores individuais e, de alguma maneira, criar editais num desenho meio de prêmio para que eles pudessem ser de alguma coisa, acessarem de alguma coisa, porque o que ficou, de alguma maneira, o que ficou claro é que mesmo o Programa Cultura Viva exigia a personalidade jurídica. Então, ficava um conjunto significativo de empreendedores individuais e de grupos mesmo.
né? Assim, um bumba meu boi, um cacuriá, enfim, um tambor de crioula, não necessariamente ele tem uma figura jurídica, ou ele quer ter uma figura jurídica, ele quer criar uma presidência, né? Na verdade, ele é uma brincadeira, e que o mestre pode propor, pode receber um prêmio para a atividade, e não necessariamente ele não precisa, porque senão... Porque uma outra crítica à área da cultura é que você estava levando a um excesso de institucionalização das organizações e dos fazeres. Quer dizer, se tudo tiver que virar pessoa jurídica para acessar recurso público, você, na verdade, começa a criar um conjunto de amarras e interferir, inclusive, nos processos, nas formas, nas gestões internas compartilhadas, nas figuras dos mestres, dos saberes, dos conhecimentos, porque o sujeito que opera melhor com a lei não necessariamente é o mestre, né? Pode ser o jovem, o mais jovem e o mestre. Na verdade, que eu quero que tenha o saber do fazer, ele não tem o saber jurídico burocrático. Então, toda uma discussão. E aí eu emendo na segunda pergunta, sem dúvida que a ideia de prêmio ela pode gerar a ideia de meritocracia, mas depende do que você estabeleça como parâmetro. Você pode dizer assim, não, eu quero projetos de excelência cultural, quando não é isso. Assim, tudo depende da forma com que você opera. E, no fundo, quando você está na gestão, os gestores, por melhor intencionados que eles estejam, eles têm as amarras burocráticas dos limites que são repassar recurso público para a sociedade como um todo. Então, você tem que agir, você tem que operar frente aos mecanismos existentes. Você inventa, usa de maneira criativa, né? Mas você não cria, num tempo de gestão, um novo instrumento, uma nova ferramenta. Dá para a gente pensar, é só a gente pensar na questão da Lei Cultura Viva, que tem uma proposta de instrumento, mas que não está operando. Não está operando porque precisa passar por todas as etapas burocráticas. A gente está falando de recurso público, transparência, fiscalização, e se você opera com isso de maneira pouco responsável, você vai prejudicar o sujeito na ponta. Porque na hora que o Tribunal de Contas for cobrar, ele vai cobrar do gestor, mas ele vai penalizar o sujeito que operou com recurso, né? Ele vai ser penalizado. Então, tem, sem dúvida, que a ideia de prêmio e o desenho tradicional de edital não é o ideal, porque você, na verdade, você está lá interferindo nos saberes, você está interferindo nas hierarquias internas, você está dando o poder do conhecimento para um que não necessariamente era o poder tradicional do grupo, né? A gente está mexendo o tempo inteiro nas formas tradicionais. É sempre uma grande dúvida. Muitas vezes tem uma grande discussão se é bom ou não a chegada do recurso público, porque o recurso público ele chega com um conjunto de outras amarras, né? Mas não é justo a não chegada do recurso público, porque aqueles que ocupam determinadas posições hierárquicas, que têm acesso a determinar, que são mais letrados, têm acesso aos recursos públicos, e eles são tão cidadãos quanto os outros. Então, né, é uma dicotomia, é muito complexo. Sobre a disponibilização do artigo, eu no ano passado, publiquei pela Fundação Casa Rui, está disponível lá nas publicações online, um livro que chama Escritos sobre Políticas Culturais, que é a reunião de vários artigos. Esse artigo está lá especificamente, ele chama Microprojetos mais Cultura, na região do semiárido, a busca de modelos de financiamentos públicos de cultura, e ele é a fusão com outro artigo que também está aqui, que é o Cultura Territorialidade, Políticas, Territórios e Identidades. E, na verdade, você tem, nesse livro, na verdade, são 13 artigos. São artigos que eu publiquei dispersos em diversos lugares, alguns difíceis de achar, com algumas atualizações. Então, ele está lá para baixar, tá? O PDF, vai na Fundação Casa Rui Barbosa, vai em publicações online, ele está lá para baixar, esse e outros. Né? Sobre a questão das deputadas Benedita, Jandira, foram assessoradas, elas foram assessoradas por ex-técnicos, mas elas também foram assessoradas pelo Fórum de Secretários dos Estados, de Cultura dos Estados, pelos Fóruns de Secretários de Cultura das capitais, na verdade, por um conjunto de ativistas e militantes que se mantiveram
mesmo frente a todo o processo de desmonte, de alguma maneira, se reunindo e se articulando, mantendo alguns fóruns que tinham autonomia em relação ao governo federal, como os fóruns de secretários, que não dependiam, para sua reunião e convocação, serem chamados pelo Ministério, diferente do Conselho Nacional de Políticas Culturais, que teria que ser convocado. Então, essas instâncias, elas se mantiveram, várias câmaras de deputados mantiveram, na verdade, essas comissões de cultura, né? Como elas ganharam autonomia nas gestões anteriores e se mantiveram como comissões de cultura, inclusive a federal, né? da Câmara dos Deputados federal. Vários municípios têm comissões, comissão própria de cultura ou comissão. Então, essa, na verdade, foi uma articulação entre esses sujeitos, entre os atores sociais, entre também muitos dos técnicos, entre os mais militantes. E aí, realmente, aí tem a experiência da participação, o pessoal que coordenou a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, o pessoal que coordenou as teias, que ora, inclusive, varia entre elemento da sociedade civil e poder público. Ora, o sujeito está na secretaria, está num cargo, e ora ele está de volta lá na atividade cultural dele. Quer dizer, essas figuras se misturam o tempo inteiro. Né? Muitos de nós estamos na área pública, mas eu, por exemplo, não mantinha, mas eu conhecia várias pessoas que mantinham as suas atividades de produtor, né? Então, estavam na Secretaria de Cultura, mas eram produtores teatrais. Então, é muito dinâmico. E foram assessoradas, sim, e, na verdade, é um processo de aprendizagem, a aprendizagem da construção da Lei Cultura Viva, foi a aprendizagem legislativa de vários desses projetos, com discussões, com audiências públicas, que, de alguma forma, davam àquele grupo da Comissão de Cultura, e, em especial, a Benedita Jandira e as suas assessoras, informações, insumos para construir a lei, buscando os mecanismos mais amplos e mais ágeis. É claro que o Estado engessa, e quando você olha, se a gente fosse pensar o projeto original e como os editais saem, eles não saem necessariamente com a mesma agilidade, leveza e abrangência que elas foram pensadas inicialmente, mas elas estão. Então, de alguma forma, isso responde, elas vão um pouco pela linha dos editais do MINC, da gestão Lula, mas pela linha da flexibilização, pela linha da abrangência, pela linha da diminuição ao máximo possível da burocracia que amarra os sujeitos. Eu vou falar sobre a Casa Rui, assim, eu não tenho, agora, Elia, de pronto... Desculpa te interromper, deixa assim, te pedir agilidade para a gente observar o tempo, né? Que falta o Luiz Augusto falar também. Não, perfeito. Então, Não, perfeito. Sobre a bibliografia no campo de microcrédito em cultura, eu realmente não tenho, mas acho que vale dar uma olhada nos artigos, todos eles têm referências bibliográficas, e a Casa Rui, na verdade, vive, como um conjunto das outras instituições, um processo de desmonte e silenciamento, em especial o centro de pesquisa, que era o foco de produção, né? A área de preservação e de arquivo segue melhor preservada, melhor conservada, e a área de produção de pensamento crítico vive um processo de desmonte, como todas as áreas de produção de pensamento crítico. É isso, Fábio. Obrigado, Lia. Então, assim, passando para as perguntas para o Luiz Augusto, eu vou ler aqui a primeira. Dá para aprender gestão cultural na universidade? Segunda, como você trabalha com o conceito de território no planejamento da ação cultural? Terceira, como pensar na dimensão econômica da cultura quando se trata de resolver questões como acessibilidade, capilaridade e as dificuldades que temos na Amazônia? Quarta, como você vê a relação entre cultura e turismo? É possível um casamento harmonioso entre essas duas áreas aparentemente tão divergentes? E quinta, como seriam as figuras jurídicas mais leves que você sugeriu? Como substituir a forma dos convênios públicos diante das obrigatoriedades de prestação de contas?
Vamos lá, vou tentar ser rápido, fazer making block. Tá? Bem, se é possível formar em gestão na universidade, eu espero que sim, porque eu estou diretamente ligado com isso. Eu acho assim, se o foco for no conceito, sim. É uma discussão que a gente faz, inclusive, o curso é de produção cultural, que também, se for bobear, o conceito pode ser muito duro. Porque o produtor cultural está pelo viés do executivo, ou o gestor cultural pelo viés operacional administrativo. Ambos têm que ser transversalizados pelo conceito formulador. E aí, pronto, aí você tira esse embate. Então, é possível, sim. Mais pontualmente, a gente tem disciplinas que aí focam, para além do conceito gestão cultural, focam na sua especificidade. Tá? Tem gestão de espaço cultural, tem gestão de política cultural, tem gestão de projetos, gestão de ações. Então, a gente tem um conjunto de disciplinas que ajuda a formar para a gestão, sim. Tá? Como o território deve entrar no planejamento cultural? Bem, como ele entra normalmente? Ele entra pela descentralização de equipamentos. É o máximo que as políticas culturais fazem com o território normalmente. Tem que levar, botar equipamento cultural num distrito tal que não tem nada. Lógico que tem que fazer isso. Temos que levar espetáculo, levar ações, levar teatro para uma região mais afastada, um bairro onde não tem nada. É lógico que tem que fazer isso. Mas tem que potencializar aquilo que os territórios já fazem também. Os espaços que estão naturalmente também nesses lugares. Então, não adianta ficar só centrado na democratização do acesso à cultura, na descentralização de equipamentos. Tem de que eu gosto de chamar de territorializar as ações, deixar as ações virem dos territórios. E aí, tem exemplos disso? Tem. Cultura Viva, ações locais, a gente tem um conjunto de possibilidades que apontariam para isso e que tem que ser fortalecidos. Tá? Acho que a Aldir Blanc talvez reforce e potencialize que isso venha a acontecer, porque os gestores estão tendo que conhecer suas realidades, fazer minimamente alguns cadastros, então talvez isso aí amplie. Normalmente, além da descentralização de equipamentos, a outra forma de a cultura tem sido acionada para a criação dos territórios, aí eu vou entrar um pouco na outra questão, é a partir da atratividade turística. É fazer grandes equipamentos da cultura, museus enormes, grandes equipamentos culturais para atrair turismo, normalmente pegando grandes emblemas da arquitetura mundial para assinar esses projetos. Então, exemplos disso a gente tem pelo mundo afora, pelo Brasil afora, e aqui em Niterói, no estado do Rio, a gente tem um exemplo fortíssimo disso a partir da grife Oscar Niemeyer, que é quem assina muitos dos projetos que, na verdade, reforçam a criação de lugares centrados nessa grife, na bela forma do projeto arquitetônico. E, na verdade, não fomenta a sociabilidade, as pessoas não se apropriam efetivamente dos lugares, porque não é sobre a lógica cidadã, é sobre a lógica da atratividade turística simbólica e parceria com o capital privado internacional, sobretudo. Então, o grande risco, e na associação da cultura com o turismo, é isso, é o risco da espetacularização, que normalmente endossa o turismo e endossa a cultura. Fora isso, poderia ser, a partir do turismo, um elemento de potencialização de práticas locais que pudessem estar acontecendo. Mas não é sempre que isso acontece dessa maneira, o que é uma grande lástima. Em relação à questão da dimensão econômica na Amazônia, não é à toa que o custo amazônico ele é considerado nos projetos de financiamento da cultura. É e tem que ser de fato, porque é mais custoso fazer conjunto de ações na Amazônia pela dificuldade de acessibilidade, de mobilidade, etc. Eu presenciei isso fortemente quando eu fui dar esse curso em Belém. Tinha ribeirinhos, estavam assim, estavam em Marajó, estavam do lado, mas levaram 3 dias para chegar em Belém para fazer aquele curso, aquela aula no sábado de manhã. Isso é um curso amazônico, isso é dificuldade territorial. Então, isso tem que ser computado, isso tem que ser financiarizado, tem que ser economicamente mensurado e inserido nos projetos. Mas isso é. A segunda Conferência Nacional de Cultura, 2010, isso foi uma pauta, vários indígenas e não indígenas, vários ribeirinhos foram ao palco para falar de como é que as diretrizes do Plano Nacional tinham que apontar e incorporar o curso amazônico, porque, de fato isso é uma dificuldade. Acho que os fundos municipais, quer dizer, a implementação do sistema,
com os fundos municipais, talvez azeite um pouco essa relação, porque é financiamento público a partir de entendimento das realidades locais, que são fundos públicos municipais que estão mais inseridos nessa dimensão. Eu tenho um pouco essa expectativa, tá? Assim como sobre essa questão da formalização jurídica dessas parcerias governo-sociedade civil. Até então, o modelo de financiamento para os pontos de cultura, vou falar isso porque é isso, quais são os modelos de financiamento? Ou Fundo Nacional, ou a renúncia fiscal. A renúncia fiscal não atende o grosso da população brasileira, não atende, porque atende os grandes produtores midiáticos que têm capacidade de venda do seu produto. Mesmo assim, eles recebem financiamento, incentivo, etc. O grosso de nós, os produtores de cultura como um todo, não tinha. Daí a criação de um programa como Cultura Viva, para chegar na ponta desse sujeito, né? Agora, chegar na ponta desse sujeito com um formato duro, como é o sistema de conveniamento, baseado na Lei 8.666, é mais fácil prestar conta de R$1 milhão fazer uma ponte do que de 60 mil para um fundo de cultura, porque a lógica dessa operação financeira é muito diferente, sobretudo de quem opera isso no campo da cultura. Os termos de compromisso cultural veio aliviar isso, porque ele tirou o peso do financeiro e põe o peso no cumprimento do objeto. Se eu estou propondo fazer uma roda de coco, de dança de coco, eu vou pagar, eu não vou ter a nota fiscal de que eu paguei para a figurinista que fez as saias, porque não é assim que funciona esse universo. Eu tenho que poder pagar sem ter recibo e ter nada, eu tenho que comprovar depois que eu fiz a roda de coco. O foco é no objeto e não no financeiro. Isso aí, essa reformulação do marco a partir da Política Nacional de Cultura Viva, isso abre esse foco. Infelizmente, a gente botou pouco em prática. Essa lei de 2014 e um golpe em 2016, então a gente não tem muita prática disso efetivamente acontecendo. O MINC não teve tempo, enquanto ele ainda existiu, com letra maiúscula, de colocar em prática, desculpa aí, não sei se a plataforma permite, mas é exatamente o que eu acho, de colocar em prática esses expedientes mais democráticos, inclusive de política cultural, fechando aí com o título do seminário, que apontavam, porque não teve tempo, nem de fortalecer o sistema, que agora fica pensando, a Lei Aldir Blanc vai fortalecer o sistema? Talvez sim, menos do que se imaginava, creio eu, sabe, Alexandre? Um dia eu assisti o Célio Turbino e falou 200 municípios aderiram ao sistema. Não é fato, não é fato. De janeiro a junho, minto, não foi maio, foi junho que eu fiz o levantamento, de janeiro a junho foram 12 municípios. E aí já tinha aí um impacto sobre a pandemia e sobre a expectativa da construção da lei, já estava acontecendo. Tá? Então, mas tudo bem. Tudo bem. Agora, a própria Lei Aldir Blanc viu que ela não podia ser centrada nos formalismos, porque a maior parte dos municípios não tinha fundo. Então, o repasse da lei não podia ser via fundo. A maioria não fez via fundo, porque a maioria dos municípios não tem fundo público. Quando tem, não sabe nem operar esse fundo público. Que falta gestão para os gestores. Falta entender esse universo e falta saber fazer a gestão operacional, inclusive. Eu acho que falta aos nossos gestores, os dois lados, nossos gestores públicos de cultura, o lado do conceito e o lado operativo. Não sabem fazer, na sua maioria, nenhuma coisa, nem outra. Fecho aqui. Tá ótimo, muito obrigado, Luiz. Bom, a gente encerra aqui, eu sei que todos temos compromissos logo mais. Muito obrigado, eu acho que a mesa foi muito legal, teve perguntas ótimas aqui. Eu quero dizer para quem está nos assistindo que uma parte da bibliografia que foi referida por todo mundo aqui, eu estou disponibilizando lá na biblioteca do NAIA. Então, tudo que eu encontro de política cultural, eu estou reunindo lá. Eu acho que não temos o último livro do Alexandre que ele falou, tenho a impressão que não, mas temos o Política Cultural e Desentendimento, Democracia, Cultura e Democracia, né? Os livros de poesia não, do Alexandre, eu tenho aqui em casa, se alguém quiser pode me pedir emprestado, que eu empresto, mas os de política cultural estão lá. Então, pessoal, Fábio, se você me mandar um e-mailzinho lembrando, eu te retorno com o livro, sobre o sistema, tá? Me manda um e-mail lembrando que eu te mando. Vou fazer isso. Pessoal, muito obrigado. Nós que agradecemos, Fábio. Obrigada, Fábio, foi ótimo. Obrigado. Foi uma belíssima tarde. Bom rever vocês. Foi um encontro espinosiano, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, queridos. Vamos. Resistência. Obrigada, isso. Tchau, Também, tchau. um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.